Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan do canal Clave em Seis Cordas e hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade à nossa série dos 50 anos do álbum Clube da Esquina, baseado nesse livro que eu tô amando ler. Na verdade, tô amando todo esse processo que eu tô lendo, tô tocando, tô ouvindo as músicas, tá muito legal. Então, para dar uma ajuda aí para esse nosso conteúdo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse conteúdo, dar um like e vamos batendo um papo sobre isso, tá bom? No último vídeo, então, a gente falou sobre as primeiras 5 faixas do álbum e hoje a gente vai dar continuidade a isso aí. Então, a gente vai começar com a música Cravo e Canela. A pessoa que fala sobre essa música aqui no livro, né, é o Marco Sabino, que ele é um cantor, compositor, produtor e agitador cultural. Achei interessante isso. Ele tem aí um hit, né, que é a música Reluz. Tem também diversas músicas em trilhas de novela, vendeu mais de 2 milhões de álbuns, tem mais de 25 milhões de visualizações nas plataformas de streaming. Então, uma pessoa aí com bastante conteúdo, né? Ele conta uma história que eu achei muito legal, que é como que ele conheceu o álbum, que foi em uma loja de discos, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar nisso, que ele comenta que nessa época os vendedores de disco tinham que ser pessoas que conheciam música, não somente pessoas que faziam a venda desses discos, né? Isso eu acho muito interessante porque realmente, se você for pensar, aquelas pessoas ajudavam aos compradores, né, a conhecerem coisas novas, coisas boas, ditavam ali muitas vezes o que ia ser sucesso ou não, né? Então faz bastante sentido a gente pensar nisso. E até ele conta que um vendedor que ele já conhecia, na verdade, buscou esse disco aí no estoque e acabou convencendo o gerente a vender, porque nem estava à venda ainda. E o resto, como se diz aí, é história, né? Ela é uma interpretação do Lô e do Milton, e é uma composição do Milton com o Ronaldo Bastos. Ela é uma música que tem um tom assim de música regional, né? Aqui de Minas, pelo menos, assim, principalmente pensando em música regional do interior, sabe? Tem muita percussão também, isso dá aquela característica de tambores, né? E um violão puxado, swingado do Toninho, né? Que é a primeira vez que aparece uma música aí com acordes assim, puxados, né? Vamos dizer assim. Né? Então isso aí é muito interessante, aí dá uma outra cara ao que vinha vindo aí as músicas, né? E eu até trouxe um trecho aqui que eu achei muito legal, que é assim, ó. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite e o sol da manhã. Achei isso muito bonito, que eu acho muito legal quando a gente humaniza esses personagens, por exemplo, assim, a lua, né, o sol, o ventre da noite, né, e o que a noite vai gestar nesse ventre, né, eu acho isso muito, muito bonito, assim. E assim, ela é uma música que parece que a melodia dela é simples, é mais fácil, mas não é, assim, você vê nessa própria frase mesmo, a gente canta, né, a lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, assim, então tem um jogo de palavras aí que vai mudando ao longo da música, que é quase um trava-línguas muitas vezes, né, mas é uma música muito gostosa de ouvir. Aí a gente vai falar agora da primeira música do lado B, que é a música Dos Cruces, né, que significa duas cruzes. Quem fala sobre essa música aí pra gente é o Zeca Azevedo. Ele é um produtor cultural, colecionador de discos, principalmente de soul music. Escreveu para muita coisa aqui, para diversos sites, para a revista Rolling Stones. Teve textos aí, por exemplo, no livro 1979, O Ano que Ressignificou a MPB. Então, assim, pessoa também com bastante conhecimento musical aí. É uma música interpretada pelo Milton, pelo Bituca, né? E é uma composição do Carmelo Larrea. Olha que interessante. Essa é uma das 2 músicas que não foram compostas especificamente para o disco. A outra eu vou falar depois também, mas a princípio essa é uma das 2. E é uma canção em espanhol, né? Por ser uma canção em espanhol, mostra muito essa mistura latina, né, que o Milton traz para a música brasileira, esse sangue latino, né? E, assim, uma coisa que eu achei muito legal é que ela é uma das músicas que trouxe muito influências
externas, né, para esse disco. Por exemplo, tem um violão meio espanhol, assim, sabe, com aquelas sacadas assim, tipo, sabe, que é bem característico assim. Talvez hoje seja mais comum na nossa música aí, mas, poxa, vamos pensar que isso faz 50 anos que foi gravado, né? E como todo bom bolero, ela é uma música melancólica, meio triste, mas muito bonita. E eu particularmente acho que é muito bonito como o bolero traz essa beleza na poesia triste, né? Na poesia melancólica. Então, acho maravilhoso, assim. E assim, embora não tenha uma comprovação disso aqui no disco, mas o Zeca, ele traz uma especulação sobre por que o Milton escolheu essa música, né? Primeiro que o Milton tem muita influência do rádio, que era uma influência normal na época, né? O rádio era muito forte, as pessoas se reuniam para ouvir rádio, o rádio tinha muitos programas de muita audiência, então muitas músicas ali as pessoas conheciam pelo rádio, não tinha muito como buscar, né? Igual as facilidades que a gente tem hoje, né? Então provavelmente ele ouviu essa música nos anos 50 na rádio e se apaixonou por ela e foi trazendo isso como uma de suas influências, né? E a gente vê na obra do Milton, assim, as influências dele são diversas, né? Inclusive de música sacra, congado, por exemplo. No meio da música tem uns vocalizes com uma sonoridade meio árabe, sabe? Aquela coisa de... né? Não vou me meter a imitar o Milton aqui, né? E finaliza com uma guitarra que mistura muito o ritmo da música, assim, que vem de um bolero meio triste, assim, mas uma guitarra com um efeito, sabe? Que mistura, ao mesmo tempo que dá uma outra cara, mas também mistura com o ritmo original. Então, eu acho isso muito legal, assim. E só para trazer um pouco da dor dessa música, vamos dizer assim, né? Tem um trechinho aqui, que foi até o trecho que o Zeca separou aqui. Olha que legal, ó. Traduzido, né? Sevilha tinha de ser, com sua lua prateada, testemunha do nosso amor. Sob a noite silenciosa nós nos amávamos, você e eu, com um amor sem pecado, mas o destino quis que vivêssemos separados. Então, assim, literalmente uma música sobre amor e um amor que não viveu, né? Que não viveu junto, que teve que se separar, né? Literalmente isso. Mas a importância da gente contextualizar historicamente esse disco, né? A gente estava ali falando de um governo da ditadura militar ainda, né? Governo Médici. Então, assim, essas duas cruzes, né? Essas duas cruces da música, também pode ser uma interpretação assim, da dor causada por aquele governo, né? As duas cruzes aí no alto da montanha lá, como ele diz, pode ser também como se a gente estivesse falando assim, enterrando a esperança, né? Ou até mesmo literalmente as pessoas que sucumbiram ali naquele momento histórico, né? Mas, enfim. Aí a gente passa para a música Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Quem traz pra gente aqui, quem escreve sobre ela pra gente aqui é o Marcelo Costa. E o Marcelo, ele é editor do site de cultura pop Scream and Yell, que é um dos principais veículos independentes de cultura pop do país, que está no ar desde 2000. Além de já ter escrito para alguns jornais, alguns portais, né? Então, revistas como a Rolling Stone ou a Billboard, então também tem bastante background aí na música, né? Muito legal. Essa música, ela é muito linda, assim, adoro essa música desde sempre. Ela pode ser que seja mais conhecida para o grande público, porque ela teve gravações mais contemporâneas, né? Então, talvez seja um pouco mais conhecida. Ela é interpretada pelo Lô, e é uma composição do Lô com o Márcio, né? Com o Márcio Borges, os irmãos. E eu achei bonitinho, assim, porque ela é uma letra que foi feita pelo Márcio sobre uma mulher que ele amou, né? Que até se casou com ela. E ele conta, né? Conta de um encontro que ele teve com ela na rodoviária. E ele vendo o vento nos cabelos dela e o sol tocando aquele cabelo. Então ele fez esses versos aí sobre o vento solar, né? Se lembrando aí do reflexo dos cabelos, do amor dele e tudo, né? E apesar de ser uma música de amor e enaltecendo o amor também, ela é sobre incerteza, né?
Você ainda quer morar comigo, né? Então tem um pouco de incerteza também na música. Ela é algo apaixonadamente sofrida. Achei muito bonita essa frase aqui. Ela é apaixonadamente sofrida. E assim, é clássico já, e é claro a influência dos Beatles na história desse disco, né? O próprio Lou e o Beto, claramente bitomaníacos. Mas essa música especificamente, é uma opinião minha, né? Eu acho que ela tem uma ambientação muito similar com a música While My Guitar Gently Weeps, que é uma música que eu particularmente adoro, né? Eu até fiz se você for pensar assim, ó, se fizer assim, ó. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? I look at it all, say the love that there's sleeping, while my guitar gently weeps. Um girassol da cor do seu vestido. Acho que dava pra fazer até uma junção legal delas, assim, né? Eu achei muito legal quando eu tive essa sacada, assim. Não é nada genial, nada assim, não, porque a influência é muito direta. Mas eu achei muito legal, porque são duas músicas que eu gosto muito. E ela tem umas características muito fortes, né? Por exemplo, no meio ela tem um violoncelo lindo, notas longas do violoncelo, assim, que é um corte lindo na música, né? E depois volta com um piano bem mais animado, assim, que é bem característico dessa canção. Então, assim, vale muito a pena ouvir, assim, tem versões muito legais, mas para mim a melhor versão de todas é a versão original. Então fica o convite aí para que todo mundo possa ouvi-la, né, e aproveitá-la. E uma coisa que eu acho muito legal dessa música é que ela mostra como que a arte, no geral, pode ser apreciada em várias camadas, né? Você tem camadas mais rasas, camadas mais profundas, então você pode simplesmente ouvir essa música, pensar assim, gostei, não gostei, pronto, né? Mas se você for pensar na orquestração dessa música, o trabalho de orquestração muito bonito, muito bem feito, que colore muito o arranjo. Então, assim, às vezes, se você for um pouco mais a fundo nessas questões técnicas, né, eu acho que a música vai ganhando mais camadas e camadas mais bonitas, né? E até interessante, uma curiosidade, que ela é a música favorita da matriarca da família Borges, né? A dona Maricota, é a que ela mais gostava. Achei interessante demais isso. E aí, passando a essa música, a gente vai então para a música que se chama São Vicente. Quem fala sobre ela pra gente é a Camille Viola, que é uma jornalista, pesquisadora e autora. Também aí escreveu para o livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, então, e também escreveu nos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, que foi aí de onde veio essa premiação do álbum Clube da Esquina como o maior álbum brasileiro de todos os tempos, né? Muito legal. Então a interpretação é do Milton, e é uma composição do Milton com Fernando Brant, que é muito legal que essa música ela foi escrita para uma peça que também se chamava São Vicente, né? E ela é uma história, obviamente, fictícia, por ser uma peça, que é sobre uma cidade que vive sob um regime totalitário. Mas, conforme eu disse anteriormente, a gente contextualizando isso na história, né? Ela foi escrita 1 ano após a instituição do AI-5, né? Ou Ato Institucional número 5, que deixava muito mais rígida aí a ditadura que o Brasil vivia naquela época. Então, com certeza, era fictícia de propósito, né? Mas trazia uma mensagem muito realista, né? Uma característica que eu acho muito bonita nessa música é que ela aproveita e destaca muitos agudos do Milton, né? O Milton tem uma voz que vai do grave ao agudo de uma forma muito bonita, muito característica dele, né? E tem também muita característica de música folclórica e dos tambores aí dos escravizados, né, que vieram aí para o nosso continente. Então, assim, realmente essas referências do Milton são muito fortes nesse disco também, né? O Fernando Brant, ele queria fazer uma síntese do sentimento que estava sendo... que estava
acontecendo na América Latina inteira, porque não era só o Brasil que estava passando por um momento tão complicado, né, na nossa história. Então, é até legal que a música começa com a frase coração americano, né? E ela traz essa ideia de unidade das Américas. E hoje, quando a gente fala de americano, né, alguma coisa americana, seja pessoa, né, o americano, a americana, a gente geralmente pensa nos Estados Unidos, né? Mas quando ele fala coração americano, é uma coisa muito voltada para essa unidade das Américas como um todo, né? Então, no momento histórico era muito propício, né, para esse tipo de pensamento. E a frase que eu destaquei aqui, ó, é no corpo e na cidade, um sabor de vida e morte. Vida porque tinha uma efervescência cultural muito grande, e morte pelo momento mesmo que estava acontecendo ali da ditadura, morte literal mesmo, e morte pensando também em morte da esperança, né, morte da cultura e etc, né? Então, esse disco, ele tem várias camadas também, igual eu falei da outra música, mas quando você contextualiza ele no momento histórico ali, começa a fazer muito sentido algumas coisas, né, que estão escritas nele. Aí, por falar nisso, né, por falar nesse momento histórico, na ditadura, a gente vem para a música que se chama Estrelas, e quem escreve sobre ela que é o próprio Márcio, que acho que quase que dispensa, né, depois de tudo que a gente falou, quase que dispensa apresentações, mas é o Márcio Borges, que é compositor, escritor, professor, fundador do Clube da Esquina, escreveu aí diversas canções e teve suas músicas gravadas por diversos artistas, o próprio Milton e o Lô, o Beto Guedes, mas também a Nana Caymmi, a Elis Regina, né? Então, diversos outros também, inclusive internacionalmente. Ela é uma interpretação do Lô, e é uma composição do Lô e do Márcio, né? Do próprio Márcio. E ela é muito engraçada, assim, muito interessante, na verdade, não é engraçada. É que ela é uma música muito curtinha, bem curtinha mesmo. Ela tem, na verdade, ela tem 29 segundos. Ela é quase uma vinheta que é curta, mas muito amarga. Ela é muito amarga, né? Quando você vai ouvindo, assim, ela tem um amargor muito grande. Causa, às vezes, até quando eu estava ouvindo, causou até um certo incômodo, né? No que se estava ouvindo ali. E o Márcio, ele fala disso. Era um momento ali muito pesado da ditadura. Existia uma guerra muito grande contra os subversivos, né? E o que era um subversivo, né? Era qualquer pessoa que a ditadura dissesse que era subversivo, né? Então, todos ali tiveram amigos que foram pegos pela ditadura, pessoas que desapareceram, pessoas que foram exiladas, né? Até no início da nossa série que eu falei, que o próprio Milton chegou a ser perseguido em alguns momentos, né? Então, era um momento muito complicado. E ela é quase que uma vinhetinha para a próxima música que também tem essa temática, né, da ditadura. Não tem jeito. E aqui eu não trouxe uma frase só, mas trouxe ela inteira, porque ela é curtinha, que ela fala assim, ó, poeira na noite, a festa da noite, guerreira estrela da morte, festa negra amor, mas é tarde. Então olha como é que ela né, ela deixa a gente com aquele sentimento amargo na boca, assim, né. Então quem é essa poeira na noite aí, né? Talvez as vítimas e os mártires ali daquele momento, e fala da festa da noite e tudo, mas é tarde, né? Então, assim, ela é uma música que não é muito otimista, né? Mas, igual eu falei, tudo é contexto, né? A gente contextualizando ela aí faz bastante sentido essa música, né? E por fim, aqui para o vídeo de hoje, a gente vai falar da música Clube da Esquina 2. Também é uma música que possui aí duas versões, né? Desculpa, duas versões não. O Clube da Esquina possui a Clube da Esquina 1 e 2, né? Quem fala pra gente aqui é o Carlos Eduardo, que é um jornalista especializado em cultura pop, pesquisador, revisor, escritor, também escreveu romance, colaborou já, por exemplo, com a Rolling Stones, com o portal MTV, e também escreveu no livro lá que eu já comentei, que é o 1979, o ano que ressignificou a MPB. Ela é uma interpretação, né, do Milton, uma composição do Milton e do Lô, e ela é muito interessante porque, provavelmente,
se você conhece ela, você conhece a versão cantada, né? E ela foi lançada no álbum Clube da Esquina como uma versão instrumental, porque o Milton e o Lô entenderam que ela deveria ser instrumental, gostaram daquele jeito, e assim ela foi lançada. Alguns anos depois, a Nana Caymmi pediu pro Márcio escrever uma letra para ela cantar. Ele ficou meio assim, né? Mas o Milton e o Lô não querem muito, né? Mas vamos ver. Aí ela falou assim, não, faz o seguinte, escreve para mim a letra, né? E eu me resolvo com eles. Aí o Márcio escreveu, ela cantou, gravou, e aí ficou incontestável, né? Aí acabou que depois o próprio Milton e o próprio Lô gravaram a música cantada também, então, né, não faz... E muito bem cantada e muito bem gravada, né? Então, graças a Deus, temos aí as duas versões, que a versão instrumental também é muito bonita, e eu gosto muito de música instrumental. Ela também é uma música que fala sobre ditadura, né? Fala sobre gases lacrimogêneos, né? Então, eu até escrevi uma frase assim, juntando, né, um pouco do que se fala na música. É uma música que fala que como que os sonhos não envelhecem, mesmo sob os gases lacrimogêneos da ditadura. E fala desses homens, né, dessas pessoas que mesmo diante desses gases lacrimogêneos se mantinham calmos, né? Então, assim, músicas muito, muito bem contextualizadas, né, no seu momento ali, e até hoje elas se ressignificam a cada dia e ganham cada vez mais aí adeptos e ouvintes, né? Acho essa música também maravilhosa, as duas versões, tanto a versão gravada, tanto a versão instrumental quanto a versão cantada, né? E a frase que as duas frases que eu mais gosto é os sonhos não envelhecem, mas tendo que escolher, né, entre as duas, entre os sonhos não envelhecem e a que eu mais gosto, eu fico com a que eu mais gosto, que é a frase que de tudo se faz canção. Não puxando sardinha aí pro livro, né? Mas eu realmente acho que de tudo se faz canção. A gente vê aí na história, a canção sempre foi utilizada em diversos momentos, em diversos contextos, né? Tanto para alegrar, quanto para desabafar, quanto para transformar momentos difíceis em momentos mais leves, né? Então a gente tem registros aí dos primeiros cristãos ali passando pelos seus martírios nas arenas, sendo devorados por leões e cantando, né? Entoando cânticos. E isso desde antes no Velho Testamento também, aí falando um pouco da Bíblia, né? Mas não contextualizando isso religiosamente, né? Então eu acho essa frase maravilhosa e super propícia, né? Então é isso, pessoal. Vou finalizar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam gostando dessa nossa série. Mais uma vez eu reitero para que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo. Para mim está sendo maravilhoso fazer essa série. Espero que para vocês também. Então até o próximo vídeo e a gente vai conversando. Até mais.